mensagem que eu trouxe, eu falei sobre parábolas, né? As parábolas de Jesus. E são um terço ou mais da missão, né, das palavras que Jesus proferiu foram parábolas. E cerca aí de mais de 40 ele usou, né? E nós falamos a parábola do sal, né? Na última aula. A minha proposta, né, de vir aqui é continuar falando das parábolas dele. E hoje eu quero falar de algo bem semelhante, que ele falou também bem próximo, que é a parábola da candeia, né? E essa parábola, nós vamos poder encontrá-las nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? É uma parábola bem curta, talvez uma das parábolas curtas que Jesus proferiu. Então, eu vou ler nos três evangelhos para a gente poder ter o entendimento dessa parábola. Lá em Mateus, você vai encontrar essa parábola em capítulo 5, tá? Então, Mateus 5, versículo 14, 15 e 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade da sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Sim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 21 a 23, diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem. Antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Lucas capítulo 8, versículo 16 a 17, diz assim: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas se põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa alguma, não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a viver da luz. Como eu disse, essa é uma parábola, né, da candeia, é uma das parábolas bem curtas de Jesus, né, do seu ministério. E é bem provável que essa parábola, tá? Provavelmente, essa parábola foi só contada para os discípulos, os 12 lá mais reunidos dele, tá? Por que isso? Porque quando nós vamos no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus, ele conta essa parábola logo em seguida da parábola do semeador. Se tivermos oportunidade, aqui eu trarei, né, a parábola do semeador, mas que já foi proferida por diversas vezes, quando o semeador sai para semear. Então, quando você vê lá no Evangelho de Marcos, você vai ver essa parábola e na sequência Jesus está falando isso. E quando você vai lendo, você vai ver que Jesus tem uma multidão bem grande e ele entra no barco, ele se afasta um pouco, ele usa tipo o barco como um palco para poder conseguir proferir essa palavra
né? Essa parábola do semeador. E depois eles saem. E depois os discípulos vão interrogar ele, né? Por que está sendo falado? Por que Jesus está falando sobre parábolas? E Jesus então vai explicar e na sequência ele fala essa parábola da candeia, tá? Só para a gente poder estar aí no contexto. Bom, então, e também nós vamos notar que essa parábola da candeia, ela parece, né? Parece que ela foi falada mais vezes por Jesus. Porque também nós vemos isso, né, nos três evangelhos, como eu citei, e eles estão falando, eles recitam os evangelhos sinóticos em três momentos diferentes. Cada escritor desse evangelho, ele relaciona em momentos diferentes, tá? E só né, para a gente poder aqui, né, estudar e saber o que é evangelho sinótico, né? Por que a gente fala que o evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, tá? Porque eles têm relacionamento, né, entre eles. Ou seja, só para você ter uma ideia, o livro de Marcos, 97% do livro de Marcos, você vai ter relacionamento entre o livro de Mateus e Lucas, tá? Ou seja, o conteúdo entre Mateus, entre Mateus e Lucas, você vai ver boa parte extraída do livro de Marcos, tá? Então, eles têm uma correlação. Por isso que nós proferimos o evangelho sinótico, tá? Então, só para a gente entender, Mateus, ele vai falar depois, né? Depois do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, como disse Marcos do semeador, né? Depois. E a curiosidade é que Lucas vai contar essa parábola duas vezes. Por isso que eu disse que provavelmente que Jesus repetiu mais de uma vez essa parábola, né? E ele vai falar primeiro depois da parábola do semeador, e depois ele, lá no capítulo 8, e depois ele vai falar, após o sinal de Jonas, ele vai explicar sobre Jonas, né? Ele vai repetir de novo essa mesma parábola. Bom, tem alguns elementos dentro dessa parábola que Jesus quis explicar. E o principal elemento é a candeia, né? A candeia é uma lamparina, né, de barro. E essa lamparina ela é alimentada, né? O combustível dessa lamparina, né? Azeite é um dos principais da época, tá? E essa lamparina, ela tinha o intuito de iluminar, né? Durante a noite. E é interessante que lá quando nós lemos agora a parábola de Marcos, dá a impressão de que a uma pessoa, porque ele diz assim lá, ele fala, ele diz que ela vem para colocar o velador, né? Então isso está sugerindo, vamos dizer assim, que essa candeia se trata de uma pessoa, tá? Bom, então a gente temos a candeia e tem o tal do velador, né? O que é um velador? O velador a gente pode entender que pode ser ou uma prateleira, né? Ou uma pedra horizontalmente, ou um nicho. Mas o mais provável disso, né? O mais comum, a gente vai ficar com uma prateleira. Por que uma prateleira? Porque lá na Palestina, né, aonde Jesus está falando sobre essa parábola, lá havia muitas casas que eram casas comuns, casas simples, aonde que nessa casa você tinha um só ambiente, vamos dizer, um só dormitório, né? Para trazer dos dias de hoje, né? Hoje a gente está falando de um estúdio, né? Vamos trazer para o dia de hoje um kitnet, um lugar só, onde você tem onde a pessoa se alimenta,
né? Onde a pessoa dorme. Então, num só ambiente. As pessoas faziam as refeições e dormiam ali. Então, por isso que provavelmente a gente pode ficar com a primeira opção, né? A opção de uma prateleira. Porque esse velador, essa candeia ficaria em cima dessa prateleira para poder iluminar todo esse ambiente, né? E é bem provável que as pessoas tinham, né? Jesus falou de essa palavra, essa parábola e proferia de um lugar simples, né? Jesus nasceu num lugar simples e viveu num lugar simples. E ele estava pregando para pessoas simples, né? Era o interior, vamos dizer assim, né? Da Judéia. E então imagina, né? Essa casa pequena, esse lugar, né? Que é o velador e a candeia que ficava em cima para iluminar esse ambiente que as pessoas viviam, tá? Durante a noite. E ele cita também, eles faz a expressão sobre o tal do alqueire, né? Alqueire, nós sabemos que ele é usado para medida, mas também essa palavra, ela pode ser usada, né? Ela representa também um tipo de um pote, tá? Que servia o quê? Como uma tampa para poder colocar em cima dessa candeia. Por quê? Por que que eu falei? As casas eram simples, então essas casas elas não tinham janela. E se você assoprasse, ficaria um fumaceiro. Então a pessoa colocava, né, essa candeia, que é um pote, para poder apagar, né, essa lâmpada, né, essa candeia. Então, assim a gente começa a ver esses objetos que Jesus está citando dentro da realidade, né, das pessoas comuns da época. E ele fala também sobre uma cama, né? Não vai se pôr, né, a candeia debaixo de uma cama. Essa cama aqui era uma simples esteira, tá? Essa esteira as pessoas enrolavam, andavam durante o dia e muitas vezes enrolava para você poder dormir, né? Então a gente tem aqui, né, a candeia, a cama, o velador e o alqueire, né? São esses elementos que Jesus aqui. E é interessante porque esses elementos parece que quase tudo que uma pessoa teria, né, dentro da casa. Ou seja, como eu disse, pessoas simples, né? Porém, o ensinamento de Jesus é muito rico, né? É muito rico dessa parábola. E Jesus ele faz uma pergunta, né? Ele diz assim: a lâmpada, ela pode colocar debaixo, né? Você pode colocar debaixo de uma cama, né? Ou debaixo de um alqueire, ou em cima do velador, né? Ou seja, esses elementos, Jesus está falando aonde colocar essa candeia, em cima do velador, debaixo da cama, né? Ou debaixo do alqueire que eu disse. Se você botar debaixo da cama, como eu disse que era uma esteira, pegaria fogo na casa, né? Haveria um incêndio. Se nós colocarmos então a candeia debaixo do alqueire, nós iríamos apagar, né, a luz do ambiente, né? E se colocarmos então a lâmpada no velador, ou seja, na prateleira, com certeza toda a casa seria iluminada. Então eu procurei trazer aqui esses elementos, o significado desses elementos, para nós termos ideia de que Jesus, na sua parábola, ele contava coisas, né, daquilo da época, ele trazia esses exemplos para que as pessoas pudessem ter a compreensão do que Jesus queria falar. E aí vem então as lições, né? Quais as lições que nós podemos tirar dessa pequena parábola de Jesus, né? O que Jesus estava
falando com isso, né? O que que ele queria ensinar, né? Que primeira coisa que nós precisamos posicionar, né? No lugar certo. Porque através do posicionamento, né, da candeia, da luz, nós vamos poder cumprir o propósito, né? Jesus está proferindo para os discípulos um propósito. E se nós colocarmos, então, a candeia no lugar certo, a gente vai cumprir isso. Até porque as coisas preciosas do reino de Deus, de reino de Jesus, elas precisam ser mostradas. Ou seja, a gente não pode deixar nem o alqueire tampar e muito menos botar fogo, né, debaixo da cama, né? É interessante que no próprio livro de Marcos, né, no capítulo 4, a gente vê que ele diz assim: o que está oculto é para ser revelado. Eu vou ler para você o Marcos 4:22, isso tá? Ele fala aqui: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, Jesus está falando, e nada escondido, senão para ser revelado. E eu também peguei Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram, né? E ele diz: e como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés que anunciam as coisas boas, né? O evangelho é boa notícia. É a notícia de Cristo, de que ele é a luz. E Mateus, ele enfatiza assim, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. Ou seja, a ideia da luz dessa candeia, né? Ele diz assim em Lucas 11:33, ou seja, a ideia é que a fim de que todos os que entram possam ver essa luz. E essa luz que Jesus está dizendo não era propriamente a lâmpada, né? O que o texto está tratando é de outra coisa, né? E sim, essa luz que está apontando é a luz que é Cristo Jesus, a verdadeira luz. E essa verdadeira luz, que é Cristo Jesus, né, no versículo anterior que eu li, ele tá atrelando as boas obras, as vossas boas obras, as nossas boas obras. Ou seja, o fato de nós fazermos boas obras, ou seja, andarmos como Jesus. O próprio Paulo proferiu: seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, o fruto das, né, as nossas obras é o fruto do Espírito, faz com que as pessoas enxerguem também Jesus através das nossas obras, né? Através das nossas obras é manifesta, sim, a luz de Cristo. Só que a gente não pode deixar essa luz ser apagada. É interessante que, além disso, como essa parábola também foi contada, né, lá em Lucas, paralelamente a Jonas, ela poderia também deixar, ela também poderia deixar claro que, embora as estruturas religiosas e políticas da época tentaram apagar Jesus Cristo naquele cenário.
Mas só que nada que tentaram fazer na época e até hoje pode apagar Jesus Cristo, né? Pois Jesus não só brilhou depois na sua ressurreição e foi crescendo, estabelecendo a sua igreja, como ele resplandece até hoje a todo mundo. E eu queria concluir essa parábola lendo o último versículo, que diz assim: a vida está em Jesus, e a vida é a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E eu termino fazendo uma pergunta para você que está me assistindo, para você que está me assistindo, e para mim. Você quer viver no escuro ou na luz? Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar aqui nessa manhã, podendo ter mais uma oportunidade e ter a plena certeza que o Senhor tem misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós não somos dignos de nada. Nós reconhecemos que somos pecadores e que um dia, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor teve compaixão e amor, ágape, incondicional, de vir até essa terra e se manifestar através do teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor foi obediente até o fim, obediente a poder vencer a morte, que é o salário dos nossos pecados. Graças a Jesus, pela graça, nós somos salvos, nós somos redimidos, nós não somos condenados, porque o Senhor assim venceu o pecado através do teu filho Jesus. Que nessa manhã, Pai, essa palavra proferida, que ela possa tocar aos nossos corações, para entendermos que nós estávamos mortos, não só nós, mas como a maior parte desse mundo vive na escuridão, que possa enxergar o seu filho Jesus, que é a luz do mundo, e como proferir também o sal. Ajude-nos, Senhor, a mantermos fiéis, perseverantes na tua palavra, fazendo a tua vontade acima das nossas. Que tenhamos, Pai, um dia maravilhoso, independente das circunstâncias, crendo que o Senhor está vigiando, o Senhor está olhando. O Senhor é o Pai que não dorme, que cuidou da gente quando estávamos deitados na cama. Mais uma vez, eu te agradeço por essa oportunidade de vir aqui e proferir que Jesus é a luz do mundo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.